professoras, mais de 2 milhões de professoras em todo o país atuam nas nossas escolas. E eu queria chamar a atenção e pedir aos líderes que foram contra o destaque, que orientaram não, lembrar que o texto, de qualquer forma, ele voltará ao Senado. E não tem nenhuma justificativa para que a educação, assim como a segurança e a saúde, foram exceptualizadas, por que não a educação? A educação lida com quase 48 milhões de alunos, ela vai ter que lidar com esses alunos quando terminar o isolamento, ela precisa garantir o número de horas-aulas, vai ter que garantir os dias letivos deste ano e do próximo ano. As escolas terão que se organizar para dar conta de toda essa diversidade. Quero lembrar que o nosso país é um país muito desigual, que muitos dos nossos alunos sequer têm energia em casa. Então, a aula remota, as atividades remotas, as atividades à distância, elas são atividades paliativas e complementares. Essas escolas terão que fazer um esforço imenso para garantir e corrigir as distorções e repor o tempo. Diferente de outras áreas que não tem que repor, no caso da escola, o profissional da educação vai ter que repor suas aulas, vai ter que garantir que cada criança, que nenhuma delas fique para trás, aquelas que têm dificuldade de aprendizado, as crianças com deficiência, tudo isso a escola vai lidar. E qual a justificativa, principalmente no ano de 2021, de não tratar a educação como ela merece ser tratada? Porque a segurança pública e a saúde foram exceptualizadas e a educação não. A educação que vai ter que enfrentar, lidar com as famílias, lidar com toda a diversidade, com toda a desigualdade. Então, eu queria fazer esse apelo, que nós pudéssemos, nesse destaque 11, reconhecer essa diferença e a especificidade da educação e garantir que os profissionais da educação, que os professores possam ser incluídos, assim como nós abrimos exceção para a saúde e para a segurança. Qual a nossa justificativa? Quero chamar a bancada feminina, quero fazer um alerta. Nós lidamos diretamente com a educação, com milhares de professoras que são chefes de família, são elas que cuidam das suas casas, elas estão hoje trabalhando, preparando as atividades remotas, dando assistência nessas escolas, escolas do campo, escolas indígenas, escolas urbanas, escolas rurais, mas elas têm que lidar com essa diversidade. Elas estão trabalhando hoje, mas quando as escolas reabrirem, elas terão que retomar, e nenhuma criança pode ser deixada para trás. O trabalho da educação infantil, da alfabetização, do ensino fundamental e do ensino médio é presencial e vai ter que acontecer. E as escolas e os professores e toda a organização vão ter que atender esses alunos. Todo esse conjunto que nós gostaria de chamar a atenção, nós não vamos ter nenhuma família que não tenha uma criança na escola, nós não temos nenhuma família que não tenha várias crianças. Esses profissionais estarão expostos a todos os riscos também. Se assim não fosse, não precisariam estar hoje no isolamento. É porque eles têm, e nós temos um número muito alto de professores com mais de 50 anos de idade, com mais de 60 anos de idade. São professores que correm risco, são profissionais que terão que lidar com toda essa diversidade e com toda a questão sanitária. Então, eu queria fazer esse apelo. Aprovemos o destaque 11, vamos reconhecer que, assim como a saúde, a segurança, a educação pode e deve ser enxergada de uma maneira diferente. Por isso, Democratas, eu agradeço muito ao meu líder, reconheço o trabalho realizado por Vossa Excelência como presidente, de maneira especial o nosso relator, Pedro Paulo, que acolhe um texto que não é o texto construído pela Câmara. Nós não fomos irresponsáveis a construir aquele outro texto, então não tem nenhuma justificativa para que a educação não tenha esse tratamento, assim como a segurança, assim como a saúde. Nós precisamos olhar para o futuro, e o futuro significa educação. O futuro significa que cada criança que hoje está em casa, que muitas vezes não tem nem a energia elétrica na sua casa, que não tem computador, não tem internet, vai ter direito à educação. Então, queria fazer um apelo aos partidos que orientaram antes, que orientem o sim pela educação, o sim por milhares e milhares de professores, milhões de professores, na verdade, que estão espalhados no nosso país e que terão a tarefa bastante desafiadora, de não só garantir os dias letivos, as horas letivas, mas garantir o aprendizado. Então, muito obrigada ao líder Efraim por essa oportunidade de orientar. Obrigada à bancada feminina e faça esse apelo. Votemos pela educação,
votemos pelos professores, votemos pelas nossas escolas. Democratas vota sim ao destaque número 11.